A mesorregião do norte de Minas é uma das 12 do estado de Minas Gerais. Apresenta uma população estimada em 1.735.670 habitantes, sendo formada pela união de 89 municípios e 2 polos econômicos, que são as cidades de Montes Claros e Janaúba. Os municípios de Nova Porteirinha, Serranópolis de Minas, Pai Pedro e Claro dos Poções estão situados na mesorregião do norte de Minas e fazem parte do estágio em saúde coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG. A vida na região é marcada pela paisagem do cerrado e clima semiárido, com sua estiagem típica, a qual é sempre preocupante entre os meses de abril e outubro, devido às suas secas recorrentes e devastadoras. As relações que subordinam o norte de Minas e que o excluem não apenas da identidade mineira, mas também de projetos e de políticas públicas, são produtos de uma hierarquização da diferença e da concentração de poder simbólico na região. O crescimento econômico tem se realizado de forma desordenada, descontínua e privatista, ocasionando a concentração das riquezas e a dilapidação dos recursos naturais. Um panorama geral de estagnação social alimenta o êxodo rural e mantém a região como fornecedora de mão de obra para o corte de cana-de-açúcar e outras atividades sazonais no sul do estado e em São Paulo. Serranópolis de Minas, assim como Nova Porteirinha e Pai Pedro, encontra-se na microrregião de Janaúba. Localiza-se colada à Cordilheira do Espinhaço, o que facilita o acesso a diversos recursos naturais, muitas vezes escassos na região do norte de Minas. O município foi criado no dia 21 de 12 de 1995, com território desmembrado do município de Porteirinha. Sua instalação data de 1º de janeiro de 1996. Segundo o IBGE, a população estimada em 2015 é de 4.712 habitantes, sendo que aproximadamente metade da população habita na zona rural. A economia municipal baseia-se principalmente na agricultura, no cultivo de hortaliças e na criação de gado, porcos e galinhas. O município possui um IDH de 0,655, contando com um PIB per capita de R$ 3.773, o que retrata uma realidade socioeconômica de pobreza e privações. A Serra do Talhado, que faz parte do município de Serranópolis, é uma área de preservação do Parque Estadual Serra Nova. O lugar atrai turistas que buscam descanso e lazer. O turismo em Serranópolis de Minas já é visto como atividade econômica importante que gera divisas para o município e aquece a economia. Na área da saúde, o município conta com uma unidade básica de saúde, localizada na região central da cidade, além de outras unidades de apoio localizadas nas diversas zonas rurais. Uma equipe de saúde da família visita semanalmente cada uma das zonas rurais e outra equipe é responsável pelo atendimento na cidade. Os serviços ofertados na área da saúde e, consequentemente, os indicadores de saúde são determinados em grande parte pela política local. A oferta destes serviços, muitas vezes, é utilizada como moeda de troca para a sustentação de uma prática com valores coronelistas. Foi neste contexto que os acadêmicos Isabela, Natália, Paulo e Vitor realizaram o internato em saúde coletiva pela Universidade Federal de Minas Gerais. A história do município de Nova Porteirinha começa em 68, com o loteamento de um latifúndio próximo a Janaúba, sendo que a implantação do projeto de irrigação do Gorutuba, em 78, e a construção da barragem Bico da Pedra foram fundamentais para a colonização dessas terras e, posteriormente, a emancipação do município de Porteirinha em 95. O município conta com uma população de 7.398 habitantes e possui IDH de 0,64 segundo dados do IBGE. As terras férteis, a topografia e condições climáticas favoráveis contribuíram para a colonização e irrigação da região, sendo esperança de progresso e melhoria da qualidade de vida, principalmente relacionadas ao cultivo de frutas tropicais. Entretanto, muitas famílias vivem em baixas condições socioeconômicas,
concentrando na zona rural, que é dividida em colonizações, sendo a agricultura a principal fonte de renda, especialmente o cultivo da banana. O município conta com 8 centros de saúde, sendo um no centro da cidade e o restante distribuídos na zona rural. O alto investimento na área da saúde nos últimos anos, associado à melhoria da equipe, da infraestrutura desses locais e à possibilidade de referência para a atenção secundária, permitiu um bom campo de estágio e atuação dos acadêmicos do internato rural. As atividades incluíram atendimentos ambulatoriais, cujas principais queixas são osteomusculares, muito relacionadas aos mecanismos de trabalho no campo, com destaque para a bananicultura. Foram realizadas também pequenas cirurgias visando atender uma demanda crescente no município, incluindo biópsias de lesões de pele devido à grande exposição ao sol do norte de Minas. Além dessas atividades, foi continuado o projeto Saúde na Escola, visando estimular os alunos a entender como o meio ambiente está diretamente ligado ao processo de adoecimento no local em que vivem. Diante disso, as crianças apontaram que precisa de mudança, grande parte desses problemas envolvendo o canal do Gorutuba e o acúmulo de lixo. Assim, Nova Porteirinha constitui-se um centro de atenção primária com boa perspectiva de estágio de saúde coletiva da UFMG. Apesar da proximidade geográfica com as demais cidades, Pai Pedro possui dificuldade no acesso à água. O rio Serra Branca, que passa pela cidade, não é suficiente para abastecer a região, que vive grande seca durante a maior parte do ano. Inicialmente criada como distrito de Porteirinha, Pai Pedro foi elevada à categoria de município em 1995. A ocupação da região se deu por agricultores que vinham em busca das terras férteis que aqui se encontravam. Com uma população estimada em 6.173 habitantes, sendo que a maior parte se encontra na zona rural, o município possui um IDH de 0,59, com a maioria da população com uma renda mensal inferior a meio salário mínimo. A principal fonte de renda na cidade é o serviço público, seguido da pecuária. Além disso, há uma feira de pequenos produtores locais. Diante deste quadro, a administração do município reconhece a importância do investimento em saúde, sendo que, além dos gastos para manutenção do atendimento 24 horas na sede, é também responsável por atividades de promoção de saúde e complementação da medicação dispensada pela farmácia à população. Dessa forma, a cidade mantém um centro de saúde com atendimento 24 horas na sede e 2 unidades básicas de saúde na zona rural, Tabua e Vila Sudário, com atendimento regular. Há também um ponto de apoio e 4 pontos de atendimento mensal nas regiões mais remotas. O município conta com 2 equipes de saúde bucal, uma equipe do NASF, composta por fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista, assistente social e educador físico, e 3 equipes de saúde da família, que são auxiliadas por uma dupla de acadêmicas da UFMG. Diferentemente dos municípios de Nova Porteirinha, Serranópolis de Minas e Pai Pedro, que se localizam na microrregião de Janaúba, a cidade de Claro dos Poções está localizada na microrregião de Montes Claros. Apesar de se situarem em regiões diferentes, Claro dos Poções vive uma situação socioeconômica e geográfica muito semelhante à das demais cidades. Com uma população de 7.840 pessoas, Claro dos Poções possui um IDH de 0,537, estando na posição 498, dentre os 853 municípios de Minas Gerais. A cidade, cuja base de sua economia é agropecuária, sofre com isolamento, solos empobrecidos, secas frequentes e infraestrutura de transporte inadequada, situando-se no nível inferior dos municípios do estado no que se refere ao desenvolvimento econômico e social. A esse contexto, soma-se também o baixo nível educacional de seu povo, representado por uma taxa de alfabetização de apenas 79%. Isso influencia de forma marcante tanto o estado geral de saúde na cidade, quanto a compreensão do processo saúde-doença pela população
e pelos próprios servidores, alimentando um ciclo vicioso prejudicial à saúde do povo de Claro dos Poções. A despeito do exposto, a cidade possui uma boa infraestrutura de atenção à saúde, com 5 unidades que se prestam a solucionar grande parte da demanda da população, sendo os casos mais graves ou complexos encaminhados a Montes Claros, cidade a 74 km de distância. As unidades são atualmente assistidas por 4 equipes de saúde da família, auxiliados pelos 2 estagiários do internato rural. Claro dos Poções, que já era reconhecida por suas belezas naturais e historicidade do seu povo, agora também se revela a comunidade da UFMG como uma cidade bonita e habitada por gente simples, feliz e muito acolhedora, o que a constitui em um excelente campo de estágio para o internato rural. De forma analítica e crítica, expomos até aqui muito do norte de Minas e de cada cidade na qual fizemos estágio. Na tentativa de nos tornarmos médicos de um novo tipo, buscamos investigar, entender e intervir. E diante de nós, agora reside um grande desafio, o desafio de integrar. Qual é a relação entre esses municípios, suas realidades e historicidade? Por sua proximidade, eles compartilham não somente relevos e características, mas também uma base histórico-política com todas as suas consequências socioculturais e educacionais, as quais são importantes determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença de seu povo. Após a análise dos pontos mencionados, notamos um grande fator em comum entre as cidades, a Cordilheira do Espinhaço. A localização próxima a essa traz melhores condições naturais, em especial quanto ao acesso à água potável, proporcionando melhorias na produção e desenvolvimento para algumas dessas cidades. De forma oposta, o distanciamento da cordilheira, vivenciado principalmente pela cidade de Pai Pedro, traz maiores dificuldades de produção. Expandindo um pouco este mesmo raciocínio, de forma epistêmica, buscamos raciocinar sobre a lógica de uma cartografia temática do processo saúde e doença em nossas cidades de estágio. Sob um olhar clínico-epidemiológico, notamos uma grande quantidade de acometimentos pulmonares na cidade de Claro dos Poções e os associamos ao hábito da população de queimar o lixo nos quintais das próprias casas. Podemos perceber muitos problemas ortopédicos na cidade de Serranópolis, claramente associados com a prática da agricultura por sua população, e também a alta prevalência de doenças osteomusculares relacionadas aos mecanismos de trabalho na bananicultura, associadas às jornadas extensas e longas áreas de cultivo, na cidade de Nova Porteirinha. De forma um pouco diferente, temos a cidade de Pai Pedro, que, por estar distante da Cordilheira do Espinhaço, tem escassez de recursos hídricos, prejudicando sua produção agrícola. Um outro grande problema vivenciado por sua população é o grande número de idosos que vivem sozinhos, muitos já com dificuldade de exercer suas atividades diárias. Esse número cresce cada vez mais, à medida que os jovens saem da cidade em busca de melhores condições de vida. Por fim, também notamos de forma uniforme nas cidades uma grande prevalência de doenças mentais e alcoolismo. Atribuímos essa realidade aos frequentes casamentos consanguíneos, ao aumento do desemprego nos últimos anos e à concentração e expropriação de terras, que tornam as forças de trabalho rural cada vez mais precárias. Após buscarmos analisar e refletir sobre a realidade dos locais de estágio, optamos por intervir na linha de frente do sistema de saúde, isto é, os agentes comunitários de saúde. Procuramos desenvolver de forma individualizada em cada município um trabalho de educação continuada com estes, de forma a ampliar o conhecimento dos ACS sobre o processo saúde e doença, para que assim possam apreender as particularidades relativas aos problemas de saúde mais frequentes das pessoas de cada lugar e sua relação com a realidade ecológica local. A partir disso, almejamos levar a formação de núcleos de emancipação da saúde. Ao iniciarmos o curso de educação continuada com os agentes comunitários de saúde nessas 4 cidades, plantamos sementes. Plantamos não somente na esperança de que elas se perpetuem como um importante programa e um paradigma local no sistema de saúde,
mas também na firme certeza de que seus frutos poderão um dia ser um estímulo diferenciado para a continuação do internato rural nas respectivas cidades.